Outro assunto importante aqui, uma mulher em Jundiaí luta diariamente para resgatar o filho de 15 anos do mundo das drogas. Ela tenta conseguir internação gratuita em uma clínica de recuperação, já que não tem condições de pagar um tratamento particular. A repórter Andréia Marques acompanhou essa história e conta pra gente. Traz aqui, Marcão. Ney, aperte o play. Uma família inteira refém das drogas. A mãe que esconde o rosto revela o drama do filho. Aos 12 anos, o menino começou a usar maconha. Agora, aos 15, é o crack quem rege a vida do adolescente. Ele se torna violento. Ele responde, ele maltrata, e enfim, ele quer sair. Se a gente tenta segurar ele em casa, ele se torna agressivo até. O domínio das drogas sobre o jovem tem causado efeito em toda a família. Brigas, discussões e até a perda de emprego. Estava trabalhando numa empresa, estava em fase de experiência e devido a muitas saídas para ir no conselho tutelar, eu acabei perdendo o emprego. E quando o menor não encontra refúgio em casa, a rua vira o abrigo. Segundo a mãe, ele já ficou mais de um mês desaparecido. Quando foi encontrado, a família descobriu que o menino havia praticado roubos e furtos. Quando veio a notícia que ele estava indo para a Fundação Casa. E foi liberado por falta de provas, porém ele ficou 48 dias lá. Para tentar salvar o filho, a família faz uma verdadeira peregrinação atrás de ajuda. Já fui na defensoria, no conselho, no SEADS. Nós buscamos também ajuda na igreja, porém a internação de uma criança, de um adolescente é difícil. Antes, as internações só eram feitas com a autorização da família ou do próprio paciente. Mas agora quem vive o drama das drogas pode contar com a ajuda da justiça. Mesmo assim, a internação obrigatória só é feita em casos extremos, em que o paciente corre sérios riscos. A luta é para internar compulsoriamente o menor. A esperança é que, com a ajuda de uma clínica especializada, ele possa se recuperar do vício. Mas, para o jovem ser internado, é preciso uma decisão judicial. Quem deve dar entrada é um advogado. Sem poder contratar este profissional, a mãe buscou ajuda da defensoria. Mas lá soube que, por causa da renda familiar, não poderia contar com o serviço, que atende quem ganha até 3 salários mínimos. No Conselho Tutelar, o caso já está registrado, mas ainda a solução não apareceu. Enquanto o auxílio não vem, o medo de todos só cresce. O medo é de não dar tempo, porque ele foge de casa e desde outubro até hoje não conseguimos nenhum resultado, uma internação, nada, e sabemos que vai ser um processo demorado e ele foge. Será que quando falarem vamos conseguir internar, ele ainda vai estar vivo? Na justiça, o caso dele já é conhecido. A saída para quem não pode pagar esse tipo de serviço, segundo o juiz, é o Ministério Público. Lá, quem não pode contar com a defensoria pode recorrer para a Promotoria da Infância e Juventude. Muitas famílias, por meio de advogado ou por meio da Defensoria Pública, pedem para que o Poder Judiciário decrete uma internação compulsória. Nesse caso, é feita uma avaliação por médico, é colhido o parecer do Ministério Público e, se for concluído que é caso de internação, o juízo decreta uma internação compulsória. A decisão pode sair em 10 dias. Para o juiz da Vara da Infância e Juventude, a chance de recuperação é grande. Nós já tivemos casos em que o menino se tratou corretamente, foi curado e ficou bom. É esta a esperança da mãe para acabar com a angústia de ver a vida do filho consumida pelo crack. A justiça vai se compadecer e vai realmente internar ele, porque ele é um menino que tem tudo pela frente, ele tem a vida toda pela frente. Eu acredito nisso. Bom, aparentemente é isso mesmo, tem grandes chances porque o menino tem a vontade de se tratar. E esse já é 50% do caminho andado. O grande problema do dependente químico é que é difícil convencê-lo de que ele precisa ser internado e tratado. A pessoa prefere ficar na rua, prefere continuar com a dependência e tem dificuldade, sofre de abstinência se tirar, tem muita dificuldade também de relacionamento com a família e não é o caso aí que a gente está assistindo. O garoto tem vontade, está ali, a mãe está dando o maior apoio, a família nessa hora é fundamental, quer dizer, então tem uma chance grande.
O problema está sendo aí, pelo que ficou claro, a burocracia estatal. Porque a família não consegue um defensor público porque ela atinge uma renda familiar, uma renda salarial familiar um pouquinho acima para se enquadrar nos critérios de se conseguir um advogado gratuito do Estado, né? Então, aparentemente, ali passou alguma coisa em torno de R$100. Quer dizer, passou um pouquinho, regra é regra, essa é uma regra, não dá para discutir a regra. A gente pode até discutir quando essa regra está sendo elaborada, quando o projeto está sendo discutido como projeto de lei, etc. Mas depois dela feita, não dá para discutir muito, né? Então, quer dizer, passou um pouquinho, não é o suficiente para a família ter renda para contratar um profissional, um advogado, mas também passou do critério que enquadra ali a legislação para conseguir a gratuidade, o defensor público. Agora, a defensoria, vamos aproveitar para não sair sem chumbo a defensoria, que é um órgão importante, mas que faltam defensores, a fila é muito grande, o trabalho é moroso e às vezes a pessoa desiste da causa porque não consegue um defensor público. No Brasil todo, a defensoria está em cacos, né? Não tem profissionais, falta incentivo, muitos profissionais preferem outras áreas do direito, vão prestar outro tipo de concurso, ou vão advogar de forma particular, ou vão dar aula, né, em faculdade de direito e preferem não ser funcionário da Defensoria do Estado. Esse é um grande problema que várias defensorias públicas em vários estados estão sofrendo. E aí a gente observa aí que tem também essa dificuldade. E olha, a mãe sofre ao ver o filho se afundando cada dia mais no vício. A Andréa Marques traz a continuação dessa reportagem para a gente. Não é difícil seguir os trilhos das drogas. Picos escuros, ruas movimentadas. Nem o dia, nem a noite escondem o vício. Usuários e traficantes agem sem serem incomodados. Repare que o vai e vem de pessoas não intimida o comércio ilegal. Para o dependente, não há limites geográficos para o consumo. Nossa equipe flagrou este motociclista usando cocaína em plena luz do dia. A dimensão do problema assusta toda a sociedade. Retrata a nossa realidade de mundo, de Brasil, que nós estamos vivendo, de sofrimento, de falta de valores. E se não há barreira capaz de impedir o consumo e a venda, o reflexo está na segurança. Para este juiz, as drogas têm efeito direto no aumento da violência. O que nós percebemos é que o adolescente envolvido com o uso de drogas se torna agressivo. Também ele precisa do dinheiro para comprar as drogas, muitas vezes se envolve em furtos, em roubos para conseguir os valores para adquirir a droga. Dependentes travam verdadeiros duelos em favor do vício. Sob o efeito de entorpecentes, o usuário ganha uma nova identidade. Assim, você usa a droga, você fica mais violento. Aí você bate, você espanca, ou mexe com qualquer pessoa na rua, que eu conheço gente que usa droga que faz isso. Para o juiz, é preciso buscar ajuda especializada para se livrar da dependência. Para casos mais graves, uma alternativa é a internação compulsória, um tipo de tratamento determinado pela Justiça. Nem o paciente, nem a família precisa autorizar. É a chance de recuperar uma vida saudável. O uso e a dependência de drogas é uma doença que precisa realmente ser tratada, né? Para pedir a internação compulsória, é preciso um laudo médico. O documento vai atestar quais riscos que o dependente sofre. Um advogado ingressa com o pedido na Justiça. Só então, o paciente é encaminhado para uma clínica de tratamento. Lá pode ficar de 6 a 9 meses internado. Normalmente é rápido. Feito o pedido judicial, o Ministério Público dá o seu parecer e dentro de alguns dias o juízo normalmente concede a liminar. É na Justiça que está a esperança desta mãe. O filho de 15 anos está dominado pelo crack. A droga devastou toda a família. Ela já não reconhece o adolescente. Esse é um estranho que nós temos dentro de casa e ao qual nós temos medo. Até porque
Quando ele está sob efeito da droga, ele se torna agressivo. Longe da droga, ele é muito amoroso. O menor morava com a avó no Paraná. Quando ele chegou aqui nesta casa, foi com a promessa de mudar de vida. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Houve sim uma transformação, mas foi em toda a família. Mudou muito? Sim, mudou. Quando ele veio, nós tínhamos a esperança de realmente, sabe, que com amor, que ele tivesse uma mãe e um pai, que realmente mudaria a vida dele. Porém, a mudança não aconteceu. O jovem passa dias na rua. Até em crimes ele já se envolveu para sustentar o vício. No começo deste ano, ele passou mais de um mês na Fundação Casa. O padrasto conta que a polícia já foi bater na casa da família de madrugada. Qualquer notícia sobre o adolescente assusta. A gente nunca sabe o que vai ouvir, se é ele tá preso, se é ele encontramos o corpo, vem reconhecer. Quando a polícia passa, meu Deus, será que tá indo em casa? Será que estão indo buscar? E quando ele tá pra rua, será que tá vindo trazer ele? A batalha da família para internar o menino. Por isso, busca ajuda da justiça para acabar com o vício. O menino ainda vive o pesadelo da dependência. A mãe não desiste de lutar. Quer vencer a batalha contra o crack e reencontrar o filho saudável, do jeito que ele era antes das drogas, atravessar o caminho dele. A justiça vai se compadecer e vai realmente internar ele, porque ele é um menino que tem tudo pela frente, ele tem a vida toda pela frente. Muito bem, vamos torcer. Olha, o Ministério Público houve neste momento 2 traficantes envolvidos no caso Denarc. A repórter Kátia Saqueto acompanha o caso e tem informações ao vivo. Olá, boa tarde, Kátia. Você já tem alguma informação sobre quem são exatamente esses traficantes? Boa tarde, Sena. Boa tarde a todos. Os 2 traficantes são Flaviano Lima de Oliveira, conhecido como Aquiles, e também Carlos Alberto Silva, conhecido como Frango. Aquiles é apontado pelo Ministério Público como sócio do traficante Wanderson de Paula Lima, o Andinho. E o Frango seria o responsável pelo armazenamento e preparo dos entorpecentes na quadrilha de Andinho. Anderson de Paula Lima está preso em Presidente Venceslau, mas ainda assim comanda o tráfico de drogas aqui no interior paulista. Os 2 presos chegaram aqui ao Ministério Público por volta da 1h e estão prestando depoimento desde então. Flaviano Lima de Oliveira já foi liberado, ele foi o primeiro a sair aqui do Ministério Público, mas Carlos Alberto Silva ainda continua lá dentro, prestando depoimento para os promotores do GAECO. Os depoimentos fazem parte das investigações do Ministério Público que resultaram na prisão de 13 agentes do DENARC, do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico, e também de policiais civis de Campinas. Ao todo, 13 foram detidos, mas apenas 9 continuam presos, 4 foram liberados, 2 por falta de provas e 2 após o fim do prazo da prisão temporária. 3 desses detidos, que ainda continuam na cadeia, se entregaram na última terça-feira. Eles estavam foragidos desde o início da operação. São Daniel Bazan, Silvio César Videira e Leonel Rodrigues Santos. Então, neste momento, continuamos aqui no Ministério Público, aguardando, então, o término desses depoimentos. Walter Sena. Ok, muito obrigado a você, Kátia Saqueto, pelas suas informações. Olha, isso é um exemplo da necessidade e da importância do Ministério Público realizar investigações, né? Tinha um projeto que nasceu de umbigo roxo, graças a Deus, de que tirava poderes de investigação ou restringia o poder de investigação do Ministério Público. Tá aí, ó. Imagina você, se não existisse o GAECO, esse braço do Ministério Público que investiga o crime organizado, se não existisse esse setor, esse departamento, esse grupo, se poderia efetivamente, né, ter uma investigação sobre uma operação de policiais do DENARC extorquindo dinheiro de traficante. Bom, com essa informação, encerramos o Brasil Urgente aqui para a região de Campinas. Vem aí José Luiz da Atena com o Águia, né, da Polícia Militar no ar, o Águia em ação, os policiais procurando aí meninas que se perderam em mata na zona norte de São Paulo. Obrigado pela companhia, a gente volta amanhã a partir das 4h40 da tarde. Até lá!